Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ouvir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 17ª vez. O incrível, o estourado, o espero que não como tudo na minha vida, nada flopado podcast Roulette. E aí, pessoal? Viemos com o famigerado, o esperado, o querido, o elogiado episódio especial de Drag Race Brasil com participação de Vini. E aí, Vini? Bom dia, gente! Eu tô muito feliz de estar aqui participando do segundo episódio. Quero agradecer vocês pela receptividade, por terem gostado. Viemos para o nosso Reunited aqui para falar um pouco sobre esses novos 6 episódios de RuPaul e o que a gente tem achado desses últimos episódios. Espero que vocês gostem. A gente fez um episódio experimental, né? Com o primeiro episódio de Drag Race. Descendo a lenha, metendo cacete nas meninas. Mas foi um sucesso! Quem diria, não é mesmo? Foi um sucesso e aqui estamos nós novamente. Acho interessante, acho importante falar que quando ia começar o Drag Race Brasil, a expectativa era baixa. Por quê, Vini? Por que a expectativa era baixa? Eu acho assim, né? Como a gente vem dessa leva de RuPaul que a gente assistiu de outras franquias, de outros países, principalmente a influência do norte-americano, a gente esperava já então. Eu esperava ver coisas boas, mas eu também não colocava muita expectativa, porque lá eu acho que o drag ele é mais uma profissão, um estilo de vida. E aqui eu achava já que seria talvez uma arte. Uma coisa mais Uma coisa mais glamourosa. glamurosa, talvez uma via de um hobby, não sei. Tem esse ponto também, né? Porque no Brasil a gente não vê tanto e nos Estados Unidos é uma coisa que já Exato. existe há muitos anos. Mas se a gente olhar Drag Race temporada 1, veremos peruca descolando, veremos Uma queridas que raiz não ali. sabem andar de salto, veremos uns looks que não são assim tão bem produzidos, veremos. Porque assim, porque o orçamento do programa é baixo, as candidatas não sabem aonde elas podem chegar ainda. E elas também não têm aquela coisa de TV, porque eu acho que na TV é muito mais glamouroso, é muito mais coisa, que nem a maquiagem. Quando você faz uma make pra TV é completamente diferente. Até em Drag Race elas comentaram sobre isso, né? Que era aquela cena do episódio. Nossa, episódio maravilhoso da cena triste. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que acima de tudo, isso que você falou, lip syncs fraquíssimos, tá? Isso aqui já é um pequeno spoiler do que a gente tá achando nesse sexto episódio. A gente vai falar de tudo, de tudo e de todos, de todes. E assim, eu acho que o ponto primordial, eu acho que os lip syncs estão Ficaram- deixando a desejar. Ah, o último eu gostei, vai. A gente vai deixar essas de deixas. Esse Não- aqui vai ser um pod de controvérsias. A gente gosta do programa, mas a gente tá tendo visões diferentes do programa. E aí, Estamos. Vai ser uma jogando na cara da vai outra. ser shade, the shame overall. Como foi um sucesso, vocês quiseram, estamos aqui entregando muito cante para vocês. Mas não desista, tá? Você que tá aqui ouvindo este episódio, você que tá no trabalho, você que tá dirigindo, você que tá indo. Ai, nossa, mas elas estão só coisa negativa. Não, não vamos falar só coisas negativas. Terão coisas positivas e muito positivas, pois eu estou gostando de Drag Race Brasil. O Vini ele vai dar o veredicto dele no final, tá? Mas estou gostando, então não desiste. Não vai ser só gongação, só vai falar mal das meninas, não sei o que, blá, blá, blá. Não, vamos falar bem sim, vamos elogiar. Vini, como foi o primeiro episódio que a gente gravou de Drag Race Brasil? Então, assim, o primeiro, ele não teve um fecho completamente, ele deixou um espaço pra ter uma finalização no segundo episódio. Foi, verdade. Né? Que a gente vai até poder falar mais um pouquinho agora nesse segundo episódio, que foi quando chegou as outras queens. No primeiro a gente sentiu que faltou muito na questão teve um ensaio de dança, mas aí não teve a dança. A gente teve o desafio de canto e não cantaram tão bem assim. O videoclipe deixou muito a desejar na questão de Foi. filmagem, look, a própria composição delas, que a gente não curtiu muito. Por um primeiro contato, eu acho que o primeiro episódio ele tem que ser impactante pra te prender pra assistir os outros. Eu não acredito Também nessa acho. de que vai Vai ficar melhorando. bom. Você É o tem um primeiro ponto. que tem que ser legal. Sim, você tem um ponto.
O primeiro episódio deu a impressão de ser o primeiro episódio de literalmente todo mundo que tava ali. Primeiro episódio da equipe que tava Sim. filmando, primeiro episódio de quem fez o roteiro, primeiro episódio de quem tava participando, Foi. primeiro episódio da vida de todo mundo. Foi De um todo marco. mundo. Todo mundo perdeu ali o cabaço do programa de TV. Essa foi a impressão que a gente teve. Entendeu? E eu não acho que eles tinham que esperar que aquele não era o nosso primeiro episódio de Drag Race. É o primeiro Drag Race Brasil. Então a gente tem todo um anterior. Não que a gente vai querer fazer uma comparação, mas a gente tem uma bagagem na hora que assiste, como, né, a pessoa que tá consumindo esse episódio. Eu acho que eles podiam ter feito nesse primeiro episódio. Assim, a gente não quer se estender muito no primeiro episódio, porque já passou, tá, gente? Passado já foi. Mas eu achei que eles poderiam investir, do mesmo jeito que eles investiram no layout, nas cores, na imagem, de investir no elenco que tivesse mais pontos positivos que se encaixem com o programa. Os desafios poderiam ser mais pensados, eles poderiam gravar, por exemplo, várias vezes o mesmo episódio até ficar muito bom. Porque assim, ia ser o primeiro episódio, então para elas entregarem muito. E, tipo assim, já foi controverso, porque o segundo episódio foi melhor que o primeiro. E não o primeiro foi pá! O segundo foi melhor que o primeiro. O terceiro foi melhor que o segundo. O quarto foi melhor que o terceiro. Então, estamos... Assim, menos o episódio da história triste. Esse, pra mim, poderia não existir. Mas chegaremos lá. Lembrando que, né, gente, a Dani deixou isso claro, mas eu acho todos ruins. Todos os episódios eu acho ruim. Eu tô assistindo numa missão de patriotismo a RuPaul Drag Race, essa franquia que eu amo. Patriota. Assim, patriota. E eu quero muito as minhas duas amigas, assim, Carol e Dani, consomem. Então eu gosto de conversar isso com elas. E aí eu faço mais isso pra gente poder ter essa conversa. Porque dizer que eu estou acompanhando porque eu estou gostando. Eu não consigo dizer que eu tô gostando Não vai dessa mentir. season. Não tô. Eu tô... Gente, de verdade, eu tô começando a gostar. Tô começando a criar empatia por elas, que é o negócio, né, que pega a gente quando a gente cria essa empatia. A NASA, por exemplo, de início eu não achei uma coisa assim tão... Porque a NASA, meu Deus, quando ela entrou... A NASA é maravilhosa. Vai A entregar NASA tudo. é incrível. A NASA que não sei o quê. Os apresentadores amaram. Os jurados amaram. E agora que eu tô começando a amar a NASA. Tipo, depois Agora- de 5 episódios, 6 episódios, sabe? É porque agora eu tô vendo a NASA de verdade. Não é uma coisa assim... Quem tá lá pode ter conhecido ela. Tá lá que tá conversando. Mas o que foi passado na TV pra mim, a NASA não era tudo isso no primeiro episódio. Agora eu vi a gata dançando... Enfim, chegaremos lá. Chegaremos lá, não vamos queimar a Vai ser, largada. o nome do episódio vai ser Chegaremos lá. Chegaremos lá. Episódio 2. Rinha de Picumãs. Vini, hable sobre o episódio 2. Que foi quando entrou as queens novas. Foi, exatamente. Até pra mim não me estender muito, pra deixar até claro também, eu tenho assistido os episódios com muitos pulos. Eu não Pausas, consigo é verdade, muitas né? pausas. Eu não tenho conseguido assistir os episódios assim inteiros. Assim, porque eu acho muito forte essa coisa do amadorismo. Eu acho muito forte, parece uma coisa assim, programada. Tá todo mundo brifado. Então eu não acho. Pelo menos esses iniciais, tá? Que vocês vão ver que ao longo eu também vou diluindo. Mas eu acho que o começo, até as piadas, elas são muito. Pum, pá. Decoradas, né? Decoradas, eu não consigo sentir nem verdade, assim, fluidez nas verdade. piadas. Tanto da Greg como das queens, dos jurados. Isso é verdade. Então, assim, nesse segundo episódio, chegou essa segunda leva das drag queens. Elas conseguiram, né, entregar muito mais que a primeira. Elas vêm, então, com essa nova proposta que a gente foi bem incisivo, que foi a questão racial, né? Que as que tem duas entraram, fadas né? nesse segundo grupo. Então, assim, eu acho que elas conseguiram entregar melhor. O desafio não foi diferente, o challenge, o runway também, até justamente pra, né? Ai, essa fez, essa não fez. Mas eu acho que elas conseguiram ser melhores na entrega Sim, do que do o que primeiro ainda no grupo. primeiro grupo. E a Greg concordou, né? Porque elas acabaram levando. A Organza ganhou. A NASA tinha ganhado do primeiro episódio, mas entre a Organza e a NASA, a Organza ainda levou o dessa apresentação. Foi. Nesse episódio, eu só queria ressaltar um negócio que eu fiquei assim, morrendo de vergonha alheia. Por falar em vergonha alheia, esse é o sentimento que eu tive nos primeiros episódios de vergonha. As piadas, elas caíram de um jeito tão forçado no início que eu morria de vergonha. Tanto que nesse episódio 2, ou foi no 2 ou no 3, eu começava a assistir. Foi no 3, foi o da cena. Eu começava a assistir, eu falava, não dá. Eu vou falar isso mais pra frente, mas eu senti muito isso, essa tensão, porque a gente espera tanto
Querendo ou não, a gente que consome o conteúdo de Drag Race, a gente é tanta coisa, é um conteúdo tão completo de comédia, de encenação, de música, de dança, que a gente fica tenso, porque elas sempre entregam em RuPaul. Sempre entregam. Quando não demais. entrega, é uma coisinha ou outra. Então, quando foi o Brasil, a gente queria que elas entregassem. Então, essa expectativa tava me deixando um pouquinho tensa. Então, eu também vi em pedaços, assim como você viu. Outro ponto aqui. Ai, meu Deus, veneno escorrendo pela boca. Quando eu estava assistindo, eu fiquei extremamente sem graça quando a Tristan fala várias vezes no episódio o quanto ela ama cantar, o quanto ela gosta de cantar. E ela faz isso bem, e ela adora. E assim, gente, a Tristan, pra mim, é não, Faro, tá? Hoje não. Zero uniqueness. A uniqueness dela é aquela barba. Exatamente. Assim, eu não quero gongar muito, porque eu acho que o Brasil inteiro já acabou com a Tristan, né? Tristan Soledad, coitada, tá Triste. Soledad ali no cantinho sozinha ali da Soledad dela. E aí, quando ela vai cantar e vai dar o verso dela, a Greg humilha a Tristan Soledad. Não foi tipo um comentário, foi Foi uma sambou shade na cara dela, mesmo, sambou na sabe? cara dela. Tipo, mano, sabe? Ai, É que eu penso assim, sabe? Tipo, uma drag queen, ela... Não é que ela tem que ser multifaceta. Não, ela tem que ser multifaceta, mas ela não é obrigada a saber fazer 100% de tudo. se ela não souber, Entendeu? tem que fingir, né? Ela Tem, finge. ou então tem que ser muito boa em outra coisa. Exato, porque eu não sou boa no canto, mas eu sou boa na costura. Eu entrego na comédia, mas eu não sei fazer. Sabe? Eu acho que a drag queen, ela tem esse poder, né? De poder Iludir, né? de Criar iludir, uma de coisa. criar, de entregar uma fantasia, um sonho e consegue. Ela consegue caminhar em todos esses aspectos. Mas eu não sentia nada da Soledad nisso. Ela não sabia cantar, ela não sabia fazer um runway. Os looks dela, pra mim, achei todos muito fracos. Lip sync, que a gente vai falar mais pra frente, assim, extremamente. E eu até posso dizer, eu até poderia falar imemorável, mas ele é memorável desse. De tão ruim que de foi. tão ruim que foi. É entendeu? verdade. Então, eu acho que eu não queria estar nesse lugar de falar drag queen ruim. Assim, ou você tem que melhorar a fazer tal coisa. Mas o que ela passou, o que ela transmitiu pra quem tava assistindo aqui, é que ela não tem preparo. Que não Entendeu? era uma Eu acho que drag não era a de hora. performance, Talvez né? ela. A gente vê muito disso de uma drag queen voltar no All Star ou voltar numa futura. Entendeu? Igual- Tentar de novo. Tentar de novo, entendeu? Numa outra temporada. Talvez, sabe? Foi uma seleção ruim, né? Eu achei Foi uma tipo a seleção Thaís ruim. do Big Brother. Qual é o nome daquele menino? O Vitor Hugo. Vitor Hugo. Eu nem lembrava o nome dele. Tá vendo? O Vitor Hugo do Drag Race. É o Vitor Hugo do Drag Race. Quando acabar o programa, vão botar o logo na cara da Tristan. Vou colocar aqui a logo da MTV. Gente. Do Paramount, ou do A MTV bicha. também, bicha, passa na TV na MTV. Passa na MTV? Passa na MTV. Caramba, não sabia. pois Tá passada, tô passada. Quando a gente começa a assistir o Drag Race da RuPaul, parece MTV. E sabe que tá exibindo também na MTV e na Pluto TV? Aliás, ouvintes, Beija Sapo está de volta. E já saíram 3 episódios. Então. Muito bom, 10 de 10. Voltando pra não Voltando perder então o- aqui pra gente não perder o fio da A meada. gente já humilhou a Tristan, próximo. Tristan, se você estiver ouvindo isso, a gente gosta Melhor. muito de você. Porque a gente para de falar mal. A gente para de falar mal. Você manda uma DM pra gente que a gente para, tá? A gente corta essa parte. Ou processa. Não processa. Não, por favor, pelo não amor faz de isso Deus. não, pelo tá? amor de É Deus, que eu faz isso não tô muito jovem pra ser cancelado. Não tem dinheiro. Episódio 3. Tupini Queens. No episódio 3, então aí eu também acho totalmente fraco. Uma coisa assim que nós vamos falar em relação ao tempo também. É nesse episódio que a gente começa a sentir que o tempo tá muito exaurido nos episódios. Como assim que você acha que o tempo tá exaurido? Eu acho que elas acabam não tendo uma seleção do que é bom e do que não é bom pra gente assistir. Eu penso assim, a gente gravou e nos bastidores, assim como a gente via com a Michelle Visage, a gente vê o despreparo, elas apontam e falam, melhora nisso, repete isso, tá ruim. Mas é uma coisa comedida, eles não excedem Não o tempo. passa um episódio inteiro, né? Não Não passa, fica- tipo, a cena inteira. Isso, não fica tediante. Depois, a gente assiste lá, depois do Runaway, a gente assiste junto com a RuPaul o episódio completo fechadinho. Uma coisa concisa, legal, editada, bonita. Gente, o Drag Race Brasil passa mais de meia hora ali exibindo aquele challenge ruim. A montagem do challenge, né? Ao Você invés tem do noção? challenge pronto. Tipo, eu acho muito ruim, gente. Esse episódio em questão, que o Maxi Challenge foi a atuação delas, que deixou muito a desejar. Literalmente foi um velório, realmente. Essa cena virou enterro. Foi um Nossa. enterro. Gente,
uma querendo se sobrepor à outra. Eu sei que no mundo drag tem isso de uma querer se sobrepor à outra, chamar um pouco mais de atenção, só que elas são boas, entendeu? Não tem como eu querer sobrepor você e eu não tenho uma piada legal pra poder dar risada. Eu chamo uma atenção pra mim, mas uma atenção que eu não deveria. Tipo assim, Eu fiquei nossa, nervosa nesse isso. episódio. Gente, eu não consegui assistir. Eu pulei Eu não muito. tive essa sensação de tempo, porque esse episódio realmente, a cena do velório, eu pulei. Tipo, eu comecei a ver, Sim. eu entendi que era a Shannon tava num caixão, né, e tudo mais, só que eu fiquei com tanta vergonha que eu não consegui continuar. Gente, esse A episódio é Dallas ruim. DeVille, gente, ela é muito, gente, tava, assim, tava ruim. Mas sabe o que Não tem mais como me pega, ser amiga? boazinha. Essa cena É tava ruim, ruim. é ruim. Pra mim, gente, o que mais dói é uma pessoa que é ruim, mas ela não fala, ela não assume, ela acha que ela é boa. E nesse episódio é Delusional. muito. Ó, pronto pra você. Quem é a Delusional? Gente, a Organza tava muito delusional. Nessa cena, é que eu pulei. Eu Ou eu realmente, tô bem gente, louca, gente. Quem é que tava falha no caixão? a Shannon. É a Shannon. Shannon Scarlett, né? Então, I'm so sorry, Organza. Eu vou falar de você ainda, tá? Coitada, você vai gongar, ela não tinha nem fala. Ela não tinha nem fala. I'm so sorry. Mas, sabe, eu acho, assim, de uma falta de elegância, de preparo, assim. E é muito nítido que isso não é de uma participante, é de um elenco. A gente tá falando de um elenco no terceiro episódio que tá praticamente completo o cast. Então, assim, gente, eu achei fraco o mini challenge que foi da Miss, o Maxi que foi de atuação, que foi uma atuação tenebrosa, e aí me vem depois o Maxi com o Runway, que era com o tema de top models e que não entregava um desfile, um runway, não sabia fazer um catwalk, não sabia fazer um face, então assim. Gente, ó, esse episódio pra mim foi um. Eu gostei de alguns episódios, mas os primeiros, o 1, o 2 e o 3, são, assim, muito difíceis de continuar assistindo. São difíceis mesmo, porque a gente cria uma expectativa e mesmo sabendo que elas não têm experiência e é difícil fazer isso na TV, eu também penso que quando eu vejo de outros países, elas também não têm experiências e elas também nunca fizeram Tá na vendo? É TV. isso que eu penso. Então, assim, é difícil. É muito patriotismo. A gente tá compensando esses 4 anos que a gente não era brasileiro pra agora que sou brasileira verde e amarelo, sou Drag Sou Race Drag Race Brasil. Brasil. E eu vou ver até o final, porque eu sou guerreira. Então, essa cena do velório, eu acho que a culpa não é só delas, porque elas leram o roteiro. Decoraram bem? Não sei Não. se decoraram bem. Eu sei que o roteiro era aquele. Então, o programa não ajudou tanto, sabe? E a passarela foi um tema top models. Não sei por que eles escolheram esse tema. Depois tiveram alguns temas que fizeram mais sentido, mas nesse top models, você falou delas andando, né? Greg Queen hablou com elas, do tipo, vocês estão tirando com a minha cara? Como é que vocês entraram aqui se vocês não sabem andar de salto? E eu sou uma mulher que não anda bem de salto. Assim, eu ando nota 6,5, tá? Tô aqui pra julgar porque, né, meu trabalho. Porém, entretanto, todavia, elas estão ali para isso. Elas se inscreveram para isso. Então, quando a Greg fala... Aqui eu quero fazer um obs, né? Eu sei que já tô falando muito. Mas, no primeiro episódio, eu falei que eu não tinha visto Queen of Universe, da Greg. E eu quero falar isso porque a Greg foi excelência. Então, quando ela cobrou as meninas do salto, ela cobrou excelência porque ela entrega excelência e ela pode realmente cobrar. Eu falei que eu não conhecia tanto Greg Queen. Eu assisti Queens of Universe e hoje estou aqui e sou declaradamente cadelinha de Greg Queen porque a gata entrega. A primeira crítica que Greg Queen recebeu em Queens of Universe foi no penúltimo episódio, na semifinal. Então, aqui ó, escolheram sim a pessoa certa, tá? Greg Queen foi a escolha certa para o Drag Race Brasil. Ela tá aprendendo, assim como a RuPaul estava aprendendo na primeira temporada. E eu acho isso muito legal, tá? Mudei de time, mudei de lado. Não sou o time Xuxa, sou o time Greg agora. Greg entregou tudo. Então, nesse episódio, quando elas entram toda torta, toda insegura, sabe? Aquela coisa encolhida, a Greg chama a atenção delas e foi necessário. Foi necessário. Foi um wake-up call, porque nos outros episódios você já viu que ela tava andando melhor, né? E eu acho até que a Greg, ela tem... Eu tenho as minhas ressalvas ainda em relação à apresentação dela.
Mas é nítido que ela vem evoluindo a cada episódio. Assim, As muito. dicas que ela dá, assim, são dicas que realmente são necessárias. E que talvez se as queens, tem umas que escutam, tem outras que não. Mas que se tivesse escutado, teria dado certo. Teria. Entendeu? Eu acho que ela tá dando o melhor dela. Tem muito que melhorar? Tem. É o primeiro programa. até como pessoa, entendeu? né? Mas ela realmente tem conseguido entregar. Eu vou fazer igual a Sônia Abrão, vou tirar a Greg da minha geladeira. Vou tirar ela da geladeira, tá? E assim, isso que a Dani falou, eu acho assim, Tiro meu realmente. chapéu, minha peruca pra Greg. E eu acho que é muito real isso que a Dani falou, sabe? Não é que a gente queira colocar a drag queen num nicho, sabe? Aí você tem que entrar no programa e entregar aquilo que a gente espera de uma drag queen. Mas eu acho que quando você se propõe a participar de um tipo de programa assim, você tem que entregar o melhor de si. Então, se você já está com um salto alto, entrega. Faz o seu catwalk. Não Eu não importa, consigo entrega. andar de salto alto? Então não vá. Não se Porque inscreva. não se inscreva. Ou então, vou fazer meu runway, não consigo andar de salto alto, vai de rasteira. Eles vão falar mal. Eles vão falar não mal. Se inscreva. Mas assim, Não. Rasteira eu não, lembro uma vez que uma drag queen, eu não vou lembrar qual agora, ela usou um salto muito pequenininho no norte-americano. E falaram, opa, e esse saltinho pequenininho que você tá usando aí? Mas entendeu? Ela sabia das limitações dela. Ela não tentou entregar uma coisa e chegou lá na hora ela desapontou muito. Será que foi a Eureka? Porque a Eureka machucou a perna, né? Dançando. Então, e aí não depois ela lembro passou a usar agora. saltinhos minúsculos. Eu sei que foi uma queen plus size. Mas, sabe, agora você vai, coloca um salto, você chega lá, você anda parecendo aqueles desafios de RuPaul que transforma homem, professor, sabe? Que não sabe andar, que é o primeiro contato. Não é o seu primeiro contato. Não é, entendeu? parecia mesmo. E eu acho que falta bastante nisso. E esse catwalk deixou bastante a desejar, viu, Não gente? vou falar aqui quem é. A gente Você. deixou. Não, você vai saber quem é, fica aí no ar. Mas uma delas entrou parecendo um alicate. Perninha assim, ó. Assim, ó. Sabe aquele desenho do Patrick, que ele tá com aquela bota preta, assim, ó? Ai, meu Deus. Sabe? Parecendo um alicate, com as perninhas tortinhas pra dentro. Fazia até um círculo. Se juntar as pernas, fazer um círculo, andando de salto. Eu acho que dá pra gente esperar pouco, mas um pouco melhor, gente, pros próximos episódios. Eu espero que as queens estejam Os ouvindo. próximos elencos, né? Pro próximo Isso tem elenco. que ser o base. O exatamente. base, uma coisa que tem em todos os desafios é O runway. o desfile. É o desfile, Exatamente. então- O mínimo é que todas saibam andar de salto. E quando falaram da Tristan, que ela não tava andando direito, lacrou, né? Foi lacrar em verdade, cima da apresentadora, foi lacrar em cima dos jurados. Entendeu? Se queimou com todo mundo porque não colou o lacre. Eu acho que não dá pra gente querer velar as nossas dificuldades em cima de coisas assim, de militância ou então de qualquer outra coisa. Pega, assume, fala e faz e E pronto, faz. acabou. Eu Não não- adianta ver, ai meu Deus, eles pegaram tal uma ponto que eu desculpa, deixei né? a desejar e começa a fazer um monte de enrolação pra, sabe, eu não curti mesmo e eu tô muito feliz que essa pessoa não faz mais parte do elenco, do Eu cast. acho que todo mundo, né? Eu acho que todo mundo. Nossa, Tem fraca aquelas assim que a demais. gente olha, sabe, e ó. Ela Eu acho que tentou fechou esse justificar uma terceiro coisa que não tinha nada a episódio, ver. assim, ruim. E mesmo. você vê, ela falou que ela era gorda e não andava de salto, que não sei o quê, porque ela era mais pesada que as outras, não sei o quê. Porra, a NASA entregou sem salto nenhum numa porra de uma plataforma. Gente, calma que a gente vai falar disso. Ai, Ela tá olha, queimando o tô Drag dando- Race. O olha, eu race tô dela tá assim. queimado. Eu tô, olha, E eu acho que não dá pra gente colocar essa questão de peso em jogo, porque são 15 temporadas só norte-americanas, tirando o All Star e todos os outros spin-offs, de que a gente tem várias queens plus sizes que entregam muito dançando. É só a gente Muito, falar da muito. Silk, que fez aí, botou uma performance com a Jimbo no All que é Stars. uma lip sync assassin. Exatamente, ela foi chamada pra esse episódio justamente por isso. Então, gente, eu acho que não dá pra gente usar mais desse nicho pra... Não dá pra falar, eu sou gorda, eu não consigo. Não Não, consigo. consegue sim. Consegue sim, Vai gente. ser linda sim, vai ter silhueta sim. E vão Aliás, eu entregar. queria que elas usassem mais preenchimento, né? Eu prefiro mais os enchimentos, eu vou ser bem sincero. Eu prefiro muito mais os enchimentos. Eu gosto, acho que fica bonita, a né? forma. Eu lembro que nossos primeiros episódios a gente até falou, a parte do busto ficava até saltada aqui pra frente, porque foi. não tinha os enchimentos. Não tinha o enchimento sabe? do Aí, peito. Aí coloca um peito, mas não tem nenhum enchimento. Eu prefiro a drag queen assim. E o lip sync desse episódio 3 foi de centavos.
Foi uma das músicas que eu mais gosto de cantar. Eu adoro cachorrinho, adoro Luísa Sonza. Mas as meninas não entregaram. Eu não sei em que país Tristan Soledad habitou no último ano inteiro pra não saber cantar cachorrinhas. Você sabe cantar cachorrinhas, Vini? Não. Eu conheço sim, gente. Eu tava Ia me dar um peixe. Eu ia dar um peixe, eu tô falando em trans lacre. agora Gente, eu espero que ao fim desse episódio a Tristan ela não meta um processo na minha amiga, porque são 30 minutos de pod e a gente já detonou a coitada. A sorte dela é que ela sai nesse episódio, tá? Porque senão a gente ia falar mais, tá? Porque tem que fazer bem pra gente falar melhor ainda. Exatamente. Gente, foi muito ruim. Muito ruim, ela nem Muito. tentou. Não. Ela não tentou, cara. Como que você não decora a música do lip sync? Eu não sei, eu posso estar errado, mas as queens, elas têm acesso às músicas no dia anterior. Porque a Não, RuPaul, elas têm, ela fala, elas né? têm, Na elas noite estudam a anterior, música. vocês, né? Exatamente. Gente, não conheço? Escuta. Não conhecer essa música, gente, hoje em dia, Luísa Sonza Não cantar o lip sync é inaceitável. faz tipo um ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teve uma hora que ela simplesmente, ela fechou a boca, a Greg apontou assim, tipo, ué, você Eu não acho vai que ela fazer o lip desistiu. sync? Sabe, gente, ela não, não vou cantar, vou entregar então na performance. Não, eu acho Não. que não ia valer, porque lip Não fez sync nada. é lip sync. Você É. tem que mexer a boca junto com a música. Aí Então, você faz assim, uma conjuntura. Não cantou, não dançou, não entregou. Já tinha sido ruim no Runway. Eu tô muito pensou- feliz que ela tenha saído. já pensou se fosse a Tristan com a Melusine? Melusine Sparkle. Uma não ia cantar, a outra ia ficar sem roupa. Ai, gente, é verdade. Ai, eu detesto drag queen que se desmonta durante lip sync. Gente, nunca. A drag tira o sapato e fala, não, meu Também coração não curto, dói. gente, eu não curto. Pra mim, quando você tá fazendo um lip sync e já vai soltando as suas. Cai a peruca, ou então cai uma coisa, sem você Tira o tirar, top. eu já não gosto, porque eu falo, caramba, não teve um preparo ali, né, pro episódio. Mas ainda quando você tira por De vontade propósito. própria, eu fico mais pé da vida ainda. Deixa o peito liso. Eu até vou entrar, gente, num nicho depois aqui com a Dani, mas antes eu preciso falar uma coisa. A Dallas, ela só não saiu nesse episódio, mas não foi porque ela foi uma boa lip syncer ou então porque ela entregou. Ela só não saiu porque a Tristan foi pior. Entendeu? Acho que a gente dá pra falar um pouquinho sobre a Dallas nos olha que é próximos difícil, EPs. né? Mas olha, eu acho que ela tá deixando um pouquinho a desejar. Não quero pagar de organza aqui, que adora falar mal dela. Mas ela Adora tá... dar alfinetada na Gente, Dallas. ela repetiu a mesma A mesma calcinha body. ali. Verdade, eu... mesmo body. Eu acho que a Dallas, ela não devia estar ali. Assim como a Tristan, pra mim, não devia estar ali. Mas a Dallas, eu não sei por quê. Não consigo entender por que ela continua no programa. Tudo bem, as pessoas que saíram por falhas. Só que a Dallas falha em todos os episódios. E ela continua lá. E pelo que eu senti, eu posso estar errada. Mas a Greg gosta muito dela. E eu acho que é por isso que ela está mantendo Dallas DeVille nesse programa. Porque não entrega look, não entrega performance, não entrega desfile. Assim, não entrega. Ela não entrega. A primeira coisa que eu vi ela entregando, a gente vai falar mais pra frente. Mas não era nem pra ela ter entregado, porque não era pra ela estar ali. Então. Tipo, eu acho muito tipo, estranho bônus. esperar alguém que entregue uma coisa boa depois de tanto episódio. Por que estão mantendo tanto Sabe? tempo? Tipo assim, tá, ela foi boa, a gente não pode tirar o mérito dela ter sido boa. Mas, gente, 6 episódios depois, eu acho bem complicado isso, Pra sabe? mim é tipo a Silk. Sabe por quê? Não que a Melusine, ela seja uma ótima drag queen, mas ela entregava. A Melusine Sparkle. Entregava. E ela já não faz mais parte do elenco. É verdade. Então fica uma coisa assim, meio, né? Meu, a última eliminada, eu gostava muito dela. E a Dallas continua lá. Exatamente. E assim, Exatamente. todas as eliminadas estão saindo. Meu, elas estão escrevendo no vidro. Que injustiça. E é injusto, porque não Tá faz injusto. sentido nenhum. A Aquarela, quando a Aquarela... Foi a Aquarela e a Dallas também? Porque pra mim, todo mundo vai no bottom com a Dallas. Ela tá sempre entre as piores. Se ela não tiver no lip sync, ela vai estar entre as 3 ali na hora que a Greg tá falando. Ó, tá as 3 ruins, hein? Mas Dallas, você tá salva. Sempre assim. Tanto que a Aquarela saiu e ainda escreveu no vidro. Que foi eu injusto. não acho que ela tá sendo. Eu não acho ela ruim. Fraca. Mas ela é fraca. Sabe aquelas coisas que você faz assim, tá salva. Igual a Greg falou, gente, ser salva agora, nessa altura do campeonato, já não é um motivo de comemoração. Pras outras. Sabe? Mas pra ela fala, adora um azarão.
Tipo, Porra! gente, pelo amor de Deus, você esperar 6 episódios. Ai, pra mim não dá. A Greg. Não Bom, dá, assim, gente. Dallas. Então eu não entendo por que, que a Dallas tem tantas chances e as outras não tem. Não, eu não vejo ali uma igualdade de comparação, sabe? Mesmo a Dallas sendo muito abaixo de todas as outras, ela ainda tem a ela segunda consegue ainda chance, se a terceira sobrepor. chance, a quarta chance. A Dallas, ela ficou no lip sync 2 vezes, mas ela ficou no bottom 4 vezes. A gente tá no episódio 6. Nossa, tipo, de 6 episódios, Quantas né? chances você vai dar pra pessoa pra continuar ali? A RuPaul, ela não, acho que não propagaria muito isso, não. Por mais que a pessoa Mas seja ela uma... faz, a RuPaul faz Mas também. ela faz isso também, ela gosta, Ela né? De faz. um kikkizinho. Tipo, a pessoa vive indo pro bottom. Ela entregou num lip sync, é Chantay You Stay, né? Mas nesse caso a Dallas não entrega nem o lip sync. É, isso que é o Eu complicado, não consigo né? entender. É que o problema é que ninguém entrega nada nos lip syncs, né? Mas assim, gente, um ponto. Eu adoro todas as músicas agora, né? Vou entrar aqui num ponto aqui com vocês, gente. Todas essas músicas que foram tocadas no lip sync, eu conheço, escuto, tenho baixado no meu celular. Só que, gente, eu não tô gostando de nada. Inclusive dessa do Cachorrinhas. Eu não acho que essa seja uma música de lip sync. Ela é uma música de dançar na balada. Eu gosto. Tipo, dublar, cantar cachorrinhos, ou então cantar vermelho, eu não acho que você consegue ter desenvoltura pra esse tipo de música. Eu acho que ela é mais pra dançar. E aí, se a gente retoma naquilo que você falou, que não é só entregar na performance, é de cantar também, eu não sei se eu curto muito. O Cachorrinhas dá pra. Ó, o Cachorrinhas dá pra fazer meio camp. Sei lá, eu acho que. Eu gostei, né? Eu gostei das escolhas de música. Então eu sou suspeita pra falar, porque eu gostei de todos. Não teve nenhuma que eu falei, ai, que música ruim. Todas eu dançaria. Algumas eu entregaria um pouco pouquinho mais. mais. Mas eu gostei. Então, são músicas que representam o que a gente ouve, né? São atuais nossa aqui, bem que conhece a comunidade, conhece todas essas aqui no Exatamente. Brasil. Mas eu só. Menos a Tristã. Isso é verdade. Então, assim, eu gostei da escolha de música. Eu acho que dá pra ser uma coisa assim mais camp, dá pra ser uma competição. O problema tá que você visualiza essas drag fazendo show drag? Não. Eu visualizo elas em imagem, em foto, em TikTok, talvez. Mas eu não visualizo elas, assim, não todas, né? Performando. Mas as que a gente viu no lip sync até o episódio 5, eu não visualizo performando. Eu não iria num show pra ver hoje. Hoje, assim, gente, hoje, tá? Minha opinião pode mudar. Mas hoje eu não pagaria pra ver um show delas performando como drag. Nem em comédia, nem em dança e nem em atuação. Uma ou outra, né, que entrega. Que, assim, não entrega no nível que a gente tá acostumado a pagar pra ver. Porque é uma coisa que a gente realmente faz e vai lá pra pagar pra ver. Mas tá fraco, assim, tá faltando. Tá faltando. Tá, falta um quê em tudo. Tá faltando. Né? A gente não quer ser maldosa em falar assim, ai, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. A gente tá tentando assistir, a gente quer manter isso, a gente quer assistir, a gente quer uma segunda temporada, mas o programa precisa correr atrás do telespectador e não Sim. o telespectador tem que correr atrás do programa. E as drags, elas têm que ser cativantes também, né? Tipo assim, porque a gente tá fazendo nosso esforço de assistir, a gente quer que dê certo, a gente quer que tenha uma segunda temporada, mas eu acho que elas têm que entregar muito. Igual você falou, as músicas são atuais, elas são conhecidas na nossa comunidade, mas eu acho que falta um esforço de todo mundo. Falta um esforço das drags Falta um pra pouco de entregar, tudo, né? falta um pouco de tudo. E eu acho que em todos os quesitos. Aí, pra fechar, eu realmente acho que essas músicas, elas não se adequam muito nisso. Quais você ia querer que tocasse? Por exemplo, dessas 6 que tocaram, Shine It Up, eu gostei muito, da Vanessa. Eu acho a música animada, dançante. Porque eu consigo entregar um carão. Bate-cabelo. Eu bato um cabelo, eu danço. Eu consigo fazer todo um contexto. Nem a Glória dança tanto aí, nas músicas do Vermelho. A gente não vê aí. A Luísa não dança, né? Ela se joga no chão, faz aqueles treco todo dela. Fala da Luísa. Não, eu amo a Lulu, eu amo a Não. Luísa. Luísa, se tu me quiser. Então, assim, eu realmente não curti muito. Eu colocaria músicas mais alto astral, mais animadas. Porque eu curto mesmo. Porque até em RuPaul, quando eu vou assistir o norte-americano, eu vejo que tem umas músicas muito nada a ver. Eu já fico. Eu acho que dava Sabe? pra misturar, por Dá pra exemplo. fazer. Eu gosto muito também daqueles lip syncs que são, tipo, interpretação. Assim, eu sou apaixonada em lip sync falado. Assim, é meu predileto. Dá pra gente ver tanta Nossa, movimentação. é muito, assim, eu sinto ali oratória. no coração. Mas, por exemplo, Malcione.
Mas tem que me prender. Entendeu? Você não Nossa, precisa ia nichar, ficar né? forte. Ia ficar uma coisa assim legal. Aham. Ia entregar também. Eu gosto das músicas que estão tocando, Sim, né? sim. Mas dá pra variar um pouco mais. A música da Vanessa Camargo eu fiquei surpresa positivamente. Eu também. Porque é uma música que representa a comunidade, é uma música que tocava muito nas boates LGBTs em 2012, 2013. Eu já ouvi muito Vanessa Camargo dentro da boate gay. Então, representa, né? E as outras cantoras, a Glória, a Luísa, são cantoras atuais que representam o Brasil no momento atual. Sim. É legal? É legal, mas dá pra dar uma Tá, não mesclada. precisa dá pra- nichar, né? Pegar e jogar ali, só faz isso e pronto, acabou. e depois entra Pablo, depois entra Anitta. Não, dá pra... Já tocou Pablo com a Poca, tocou a Glória Groove, foi a Luísa. A Anitta ainda não tocou, mas Dá é pra bem tocar uma capaz que música toque. triste. Por que não uma música triste? Ah, dá pra tocar uma música triste, né? A gente também pode ver uma música triste. Dá pra ter né? uma encenação. Drag queen é isso, entendeu? Acho que ela tem que ser uma pessoa que... Multifacetada. Isso, ela tem que saber caminhar por todos os lugares. Isso. Episódio 4, Sereias do Atlântico. The library is officially open. Because reading is what? Fundamental. O que você achou? Péssimo, gente. Ah, não foi péssimo. Ai, gente, olha, eu vou... Vinícius, boa noite. Boa noite! Ah, não, não tô brincando, gente. Esse foi o meu primeiro episódio, né? Foi o quarto episódio, mas pra mim foi o primeiro que foi bom, o Maxi Challenge, tá? Foi não, qual o Maxi esse foi de Challenge? costura. Ah, sim. Eu não acho que ele foi um episódio bom, mas o Maxi Challenge elas entregaram muito. Tipo, Uhum. o Runaway, elas já viu que deu uma melhorada, já viu a derrapada que teve no anterior, então já já tomou tentou uma melhorar. Cacada, uma Entendeu? comida Com exceção ali. da Melusine, que fez aquela costura totalmente apertada. Mas Gente, as que outras, tira elas do pé. conseguiram entregar. Elas andaram, elas, né? A gente vai falar aqui da Helena, ganhadora. E se a gente concorda ou não que a Helena tenha dividido, né? Com a NASA. Nesse episódio, né? Dividido a coroa. Mas assim, gente, o roast, né, gente? É gongação. Gongação. A gente quer rir, Eu a fiquei gente quer tensa, ficar. eu confesso, eu fiquei Gente, que tensa. shade, sabe? Eu não acredito que ela falou isso. Na hora- Gente, muito ruim. Na hora que a Greg falou que a livraria tava aberta, eu juro. Eu Juro. me escondi assim debaixo do cobertor, deixei um olho pra fora. Assim. Eu fiz isso. Eu fiquei. Sério, você também fez isso em casa? Porque eu fiquei tensa. Eu me escondi assim, tampei Foi. o olho, olhei com o olho só, que eu fiquei, ai meu Deus. Sabe quando você tá assistindo um filme de terror, tá esperando o pior? Mas aí quando aconteceu, eu vi que não foi tão ruim. Eu falei, olha, tá ok. Ela foi mais corajosa que eu, Eu porque fui- eu pulei. Eu pulei, gente. Eu pulei Ah, não, e eu eu vi, foi fui. bom. Eu vi alguns e meio que fui certeiro que quando eu passei, a Bettina Polaroid tinha ganhado. Eu voltei pra dar uma olhada, né? Por que ela ganhou Uhum. e tal. Vi, tipo, da Aquarela, vi alguns outros, mas, gente, Eu gostei da Bettina. eu achei a gongação, assim. Igual a gente conversou, a gente tava conversando junto, eu e a Dani, que não é fácil você tá, tipo, vai, fala de alguém. Não é vai, fácil, toca é muito aqui difícil, assim, sabe? cara. Mas, gente, Pra mim ia ser muito difícil. eu achei tão ruim. Assim, não sei, gente. Eu acho que eu preciso, na verdade, me desprender. Eu acho que eu vou até fazer essa medição que a gente tá no sexto episódio, a gente tá desabafando, eu e a Dani tá tendo essa troca aqui, pra ver se eu tenho um outro olhar agora pros próximos episódios, porque eu acho tudo muito ruim. Mas eu não sei se é porque eu já peguei esse Gays, bode. onde tem gay, tem pai, gente? Então eu não tem. sei, mas vocês vão ver que o sexto episódio, gente, eu juro, vai ter que ser uma segunda parte do segundo episódio, porque eu amei o sexto episódio, a gente vai falar bastante aqui, mas esse foi o meu veredito. Eu não gostei do roast, amei o challenge de costura, pra mim foi assim, excelência, elas entregaram Eu muito. gostei bastante também. Eu gostei nível RuPaul americano. Sim. Eu gostei, eu achei que elas entregaram muito. Elas costuraram muito. É brasileira, né? Brasileiro se desenrola. Deram um Brasileiro nome. se vira. Gente, elas costuraram, elas tiveram que usar, tipo, neoprene, boia, essas Plástico, coisas, plástico, porque esse era o desafio obrigatório. E elas entregaram demais. Elas Sim, eu entregaram gostei. todas. Óbvio, umas com mais, outras com menos, mas a qualidade tava muito boa. Não ficou aquela coisa tipo, nossa, gente, pelo amor de Deus. Tipo, não. nossa, aquela ali destoou tanto, que é o que a gente vai falar que aconteceu isso no sexto. Não, todas elas tiveram, assim, numa linha bem contínua de entrega. Foi tipo todas e a Dallas. Tá vendo? Eu não gosto da Organza, não gostava da Tristan. Organza. E a minha amiga que ela não gosta da Dallas. Não é que eu não gosto da Dallas. Não gosta assim, não gosta. eu gosto da Dallas. Lindíssima, super simpática, educada. Mas eu acho ela mais fraca em comparação com as outras. Pra mim, a Dallas é, tipo assim,
É a Sugar Spice sem Meu, eu tanta pensei beleza. muito nisso, mas eu não É a quis Sugar fazer, não quis falar. Spice de talento, É. sabe? Sim. Que é simpática, a gente cria aquela empatia, mas é Mas isso, é não entrega, isso, não é entrega isso. dança, vai entregar, assim, beleza, porque ela é bonita, mas, por exemplo, esse desafio da sereia, ela fez uns negócios no rosto que parecia papel higiênico Muito com cola e ruim. água. Amiga, eu até queria te perguntar, quem que você acha que ganha Miss Simpatia? Se tiver um Miss Simpatia aqui do Drag Race. Aqui nesse 6º episódio agora. Mas quando você fala o Miss Congeniality, você fala entre elas Agora, o 6. ou o público votando? Não, mas Você vendo. a minha pergunta é, o seu conceito de Miss Simpatia é entre elas ou é voto do público? O seu voto como público. Ah, o meu voto como público. Difícil? É difícil. Silêncio na minha casa, É um pera. silêncio, vocês estão Não, escutando o barulho da calma, geladeira? tô pensando. A NASA eu acho simpática. Confesso que eu gostava muito da Ruby Ocean. Eu gostava dela mesmo. E quando ela foi eliminada, eu fiquei triste que ela foi eliminada. A Bruna chorou, você viu? Vi. A Bruna A chorou. Bruna chorou, gente. Eu não queria que ela fosse eliminada. Eu acho que eu escolheria a Miranda Lebrão. Assim, como voto interno entre elas e um voto de fora meu. Também acho que se fosse um voto de fora, a NASA também poderia ganhar. Porque ela conquistou bem o público. E por que eu te perguntei qual das duas? Porque, por exemplo, quando a Valentina ganhou, foi a primeira que foi o público que votou. Que votou. E não elas lá dentro, porque elas odiavam a Valentina. E a Valentina ganhou Miss Congeniality. Então, por isso que eu tinha te perguntado em qual conceito. Quem que você acha que ia ganhar? Eu acho que Miss Simpatia seria o Dudu Bertolini. Aqueles... Quase engasguei agora. Mentira, bicho. Eu acho que o público escolheria a Melusine Sparkle. Eu acho que o pessoal escolheria. Nossa, sério? Eu acho que o pessoal... Mas seria mais... Eu acho que sim. Eu acho que ela tem mais cara de ser mais Miss Simpatia. Porque ela... não, eu acho que ela entregava uma coisinha aqui. Ela me uma lembra um pouquinho a toquezinha. Laganja Extranja. Entendeu? Eu acho ela Um mais... pouquinho uma coisinha forçadinha, forçadinha. sabe? Ah, você acha forçada? Ou É, eu não sei, mas é que eu não achava ela uma pessoa muito cheideira. Ela entregava o dela e esperava. Ela não tava muito ali que... Ela não era boa, ela não era ruim, mas ela... Tô feliz com o que eu entreguei. E eu ela me acho lembra as muito a outras Laganja. drags queens, sei lá, meio cheideira, muito malvada. Aí eu sou boa e a outra é ruim. Sabe? Agora que a gente falou da Laganja, que a gente, né? Que Eu não gostava eu trouxe da a Laganja. Laganja pra cá. Você que tá me ouvindo, você também acha que a ametista dessa última temporada de RuPaul lembra a Kaya Conk? Porque pra mim elas são gêmeas. São a mesma pessoa. Você me lembrou uma coisa agora também. O quê? Gente, esse último episódio do 6 aqui, a Ruby Ocean, ela dublando, fazendo lip sync, ela tava a cara da Ivy Oddly. Ela tava a cara. Sério? Eu tirei um print pra te mandar, mas o Paramount Sério? me Eu vou gongou e reparar. não deixou. Você ficou preta, né? Ficou preto. Mas a gente vê depois. Ela tá a cara da Ivy Oddly. A marcação que ela fez, aquela peruca pequenininha. Ela Vou tá a cara da Ivy vou Oddly. reparar. Juro pra você. Gente, eu acho a Kaya Conk e a Ametiste gêmeas. Gêmeas, iguais, a mesma cara. As duas se parecem muito em tudo. No jeito, eu não sei. Enfim. Bola pra frente, só queria jogar no ar aí pra A gente vocês jogou, compararem. e aí vocês Olha o Instagram respondem. das duas ali, são separadas aqui, gêmeas separadas. Quem que foi eliminada mesmo? Essa quem saiu no 4º episódio foi Melusine? a Melusine Sparkle. Porque ela tava com aquele que ela se vestido desmontou. apertadinho, ela se desmontou. Quando ela já tirou, a gente já percebeu, né? O Se Greg tivesse meio... mais 2 minutos de música ali, ela saía só de Sei. calcinha. Eu não gosto disso, Porque a ela gente já foi até falou. desmontada e vrá, joga um sapato pra longe. E vrá, tira o top. Tipo, mano, o brinco sai voando. Não. E pensar que ela saiu pra aquarela. A aquarela Foi? toda roxa, que até falaram lá que parecia que ela tava com aquele de dormir no avião, roxo. Ela saiu. Mas eu acho que ela saiu... Foi um lip sync bom? Não, não foi. Mas eu acho que o que mais manchou pra ela sair foi essa desmontação. Porque quando ela tirou... Ela primeira desacuendou peça no que ela palco. tirou... A Greg já olhou assim. Pode perceber. Ela Ah, tirou a primeira eu também peça. olhei, eu julguei na hora. Eu também, gente, eu detesto. A gente já até Na falou hora que disso. ela tirou o sapato, eu falei, mano... Não dá. Ela tirou o sapato, depois ficou, tipo, com a forma masculina em cima. Tipo, tirou ali. Não dava, gente. Ficou faltando feminina, né? Ficou Faltou. faltando. Isso que eu tinha gostado, que quando falaram, se você for pro lip sync, como que você vai fazer com esse vestidinho tão apertadinho? Ela arrancou e colocou ali. Uma Eu falei, calça, né? caraca. Ó, Eu falei, entregou. olha, ela vai entregar.
não entregou nada. Não parou por aí, né? Ela Foi continuou eliminada. tirando. Foi eliminada, gente. Então, Só assim, faltou fazer assim com a calça, sair que nem que a- stripper. Sim, é. E Foi- o cabelo era bem curtinho. Era bem. Era tipo bem. Então ela virou ela desmontada no palco. É, realmente isso eu acho que. É. Nota, Vini. Dó. Tá. Ninguém, ninguém, nem os jurados, nem a Greg, nem as outras concorrentes, ninguém reparou que a maldita estava com o cabelo molhado no desafio da sereia. Não sei por que cometeram essa atrocidade de não exaltar essa criatura de ter a ideia de fazer o cabelo molhado. Porque pra mim foi genial. Genial. Ninguém pensou nisso. Em um Só ela tinha episódio de cabelo molhado. sereias, né? Um episódio de sereias, ela. É aquele toque que faz a diferença. Foi. Mas se fosse a Dallas DeVille, eles teriam visto. Nossa, com certeza eles teriam visto e falado assim, meu Deus, esse cabelo Não vamos falar mal da molhado. Dallas. Não vou falar mal mais. Gente, ela conseguiu entregar aquele vestido, remetia muito uma cauda. Ela soube executar uma costura excelente, entendeu? Não é fácil, ainda mais o tipo de material que elas estavam usando pra costura. E, gente, o cabelo molhado, ela é uma sereia, tipo, oi, acabei de sair aqui do mar, vim aqui direto pro runaway. Ela entregou demais. A Sereia, saiu maquiagem, do mar pra tipo, pista. bem dourada, sol, sal. Entrega. Ela A entregou. gata entrega, né? Entrega Eu gostei make, bastante. entrega desfile. A Helena Maldita entrega. Você concorda com a Organza? Você acha que o look da NASA era coerente com o desafio? Você entendeu porque elas estavam discutindo no backstage? Sim, assim, gente, eu vou pontuar mais uma shadeira aqui. Eu acho que a Helena e a Organza, elas entregam muito como drag queen. Sim, né? eu também acho que elas Pontuo, só entregam é- mais. Uhum. Mas como participantes, pessoas, eu acho ela péssima. A gente Sério? veio Eu gosto conversando dela. aqui no caminho. Eu acho assim que a Organza, ela se acha jurada. Ela se acha jurada, ela quer pautar o que é bom, Gente, quem julga aqui são os jurados, não é você. Se você foi salva, é porque você merecia ser salva. Você não estava excelente, senão você tinha ganhado. Entendeu? Eu sei que isso não é um voto de Minerva, até porque às vezes o que é bom a Greg deixa passar e A né, Dallas tá aí. a Dallas é prova viva disso. Mas eu não sei, eu acho chato esse jeito dela de dizer que as pessoas estão ruins. Você tá ruim, você ganhou, mas eu sou a melhor. Entendeu? Tipo, você ganhou, mas quem deveria era eu. Entendeu? Eu Ah. não gosto dessa julgação, dessa pontuação que ela fica fazendo. Nesse episódio ela já começou a fazer isso. Nesse 6 ela fez isso de novo. Eu acho válido elas comentarem. Eu acho Não, válido comentarem, pra mas mostrar que ela é elas tão cheia. visualizando, E elas sabe? vão bem direto, sabe? Realmente a NASA não entregou nada nesse episódio. Ela usou? Não, a NASA ela usou. entregou, ela ganhou. É, Mas eu acho que ela, ganhou, ela mas merecia ser salva pra Ela mim. merecia ser salva, exato. Eu não acho que ela merecia ganhar junto com a Helena. A Helena aqui, NASA aqui embaixo. Entendeu? Mas não foi nem por causa da costura. Quando eu achei que ela deveria ter sido salva e não ter ganhado, ela costurou. Porém, entretanto, todavia, o formato do corpo dela ficou completamente fora. Porque ela fez a boia na parte de baixo. Foi. Então ficou muito estranho. Ficou Deformou, muito assim. né? Deformou o corpo dela. Se fosse a Michelle, com certeza ia falar. Com Olha, certeza. isso te desconfigurou completamente. Você tá toda desmontada. Que nem quando a Dallas DeVille usou aquele corselet. É aquilo que chama? Prateado? É um Que- negócio que na eu barriga sei, que ela eu sei. sumiu, achatou Foi isso ela. mesmo. Então eu acho que por esse motivo a NASA não deveria ter ganhado esse episódio. Deveria ter sido Unânime. a Helena. maldita sozinha. Sozinha, porque ela entregou muito, acho que foi muito merecido o que ela entregou. E a costura dela, o tecido dela tinha cores diferentes. Então cada pedaço era uma costura diferente. Eu acho que o dela foi assim, mais meticulosamente pensado, né? Ela trouxe essa coisa do amarelo e o verde. Eu acho que a Helena, ela entregou bastante. Ela entregou bastante nesse. E a NASA, ela tem o que algumas das outras não tem, que é o carisma. Então a NASA não conquistou só os jurados, mas ela conquistou o público também. Então o público tá torcendo Sim, por ela. eu vejo muita gente, tá? Porque aqui quem tá dando a voz sou eu e a Dani, né? Mas a gente conversa com as pessoas que assistem RuPaul também. E, gente, tem muita gente que não tá gostando. E a gente tá vendo no Twitter também, Entendeu? né? A gente o pessoal acompanha comentando. no Twitter, a gente conversa com pessoas do nosso cotidiano, do nosso ciclo, entendeu? Mas realmente a NASA, ela tem conquistado, a Helena. Sai um episódio na quarta, minhas amigas já me mandam mensagem. Então, assim. Eu fico as ansiosa pra ver, Fico sabia? bem ansioso também. Eu fico curiosa e ansiosa pra ver. Entendeu? Principalmente que eles colocam, né, no próximo EP.
Então, assim, mas a NASA, ela realmente, isso que você falou do carisma, ela pode não ter os Ela outros tem. requisitos, mas o carisma ela tem, ela conseguiu conquistar esse Desenrolada público. a NASA, né? Ela é Entendeu? desenrolada. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem, né? Esse episódio 4 deu pra render. Deu. Em contrapartida, Episódio 5. Próximo, episódio 6. episódio 6. Ah, não, Gente, eu só episódio consigo 5. lembrar uma coisa desse episódio e eu posso até estar errada. Episódio Glamazônia. É, o Glamazônia. Eu acho que teve o look do Guaraná. Foi nesse que teve os olhos de Guaraná. Foi. É isso que eu lembro. Acho que eu pulei essa parte. Porque, gente, foi isso que eu lembro. Meu, mini challenge horrível. Entendeu? Decorar bolo, elas fizeram toda uma taxação. O que a gente pontuou aqui, que lá no norte-americano, eles entregam tudo até no mini challenge. É, se esforçam, né? Eles se esforçam muito, gente. Eles Esse eu querem tenho um pouco ganhar local isso. de fala, porque realmente tava chato. Aí eu fui passando. É, gente, esse eu assisti. O mini challenge foi decorar um bolo, mas não teve uma decoração. Guerreira, Foi hein? tipo. Tá vendo? Jornalista Vocês assistiu tão vendo, pra gente? hablar aqui. Elas não decoraram o bolo, elas simplesmente brincaram que tava decorando o bolo, só jogaram, fizeram isso, fizeram graça. Drag queen tem que ser engraçada? Tem que ser, mas no momento que tem que ser. Agora, se a prova é decora um bolo, faz uma decoração de um bolo, aquilo ficou horrível. Eu acho que elas poderiam ter sido criativas, tipo, fazer um negócio Criativa. engraçado no bolo. Tipo, então. Entendeu? É, sabe? Eles tinham o bolo pronto e elas tinham vários Só decorar. adereços ali pra poder fazer a decoração do bolo. Ficou péssimo, tá? É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Péssimo. Escolheu ali o que mais colocou porcaria em cima do bolo. Vini, nota. Ai, gente, a nota pra esse daqui é bolo cru. Nota ré. Nota ré. É o Maxi Challenge. Foi a frase motivacional. Motivacional, que teve que gravar lá um 15 momento segundos, triste. 30 segundos. 30 segundos. Tinha uma frase, tinha que falar. Gente, ruim demais. Se eu dependo de uma frase motivacional pra me alavancar, que eu tô numa deprê e as frases delas vão me salvar. Você vai morrer. Não, eu morro. Eu morro, eu falo assim, eu vou morrer agora porque eu não tô aguentando esse sofrimento de ver essa porcaria aqui. Deus me leva agora. Deus me leva agora, Não, porque é me muito mata. sofrimento. É muito sofrimento passar por isso. Frases chatas, representatividade, não sei o que, umas coisas que Eu são achei tão meio fortes. estranho, meio fora do RuPaul. Do Por que que escopo teve de essa RuPaul. frase? Eu acho que elas não tinham que criar mesmo. E taca botou, isso. Eu nunca botou a vi isso, frase. um Max Challenge ser isso. Tipo, 30 segundos pra você gravar Você falar isso. uma frase. É, também Sabe? achei muito fraco. Ainda muito mais, fraco tipo mesmo. assim, coisas importantes, representatividade, inclusão, Empoderamento, respeito. Tipo, tão fraco que o empoderamento cai por terra. Tipo, É. ninguém sente nada nossa, uma frase, uma palavra tão forte que não tem significado nenhum. Imagina a Tristã nessa etapa. Não, gente, ela teria sofrido muito nisso, porque eu tenho certeza que ela ia cantar igual ela fez aquela música lá, ia ser tudo uma porcaria. O dela ia ser... O que ia ser o dela? O dela ia ser... Não me cancelem. Next. Porque se eu for falar Vamos aqui, pular, gente, ok? vamos bem pular isso daqui. Então, Dani, como que você resumiria, em uma palavra, o que você resumiria esse episódio? Imemorável. Imemorável. Esquecível. Sachei away, Eu nem gente. lembrava que tinha Guaraná nesse programa. Foi bem ruim mesmo. Não sei quem ficou no bottom. Deve ter sido a Dallas e alguém. Ai, gente, eu também. Não Esse vou nem daí, olhar, eu não porque a quero, eu Dallas não quero tá bem nem, das nem piores em ver, todos. gente, esse daqui. Eu acho que a música, não lembro também qual foi, porque é muito chato, a gente não quer falar sobre isso, porque a gente quer ter espaço pra Next. falar do que a gente mais gosta, que é o que eu mais tô ansioso. E o episódio 6 foi do quê, Vini? Snap Game, bitch! Meu Deus, Snatch Game, o mais esperado, o mais amado, o mais temido de todos os episódios de RuPaul. Vou te fazer uma pergunta, amiga. A Vai. gente gostou muito, mas Muito. antes de assistir, o que você esperava desse episódio? Eu fiquei com medo, fiquei muito tensa. Eu achei que elas fossem americanizar um pouco e pegar memes internacionais, o que foi uma surpresa muito boa. Muito boa, Porque positiva. eram só memes brasileiros e só pela peruca. Não sei vocês, mas a gente já sabia todos, né? Eu fiquei muito surpresa. Então essa foi a parte positiva. Eu fiquei tensa porque eu não sabia se elas iam ser engraçadas, porque até então, nos 5 episódios anteriores, não tinham. Dallas DeVille, por incrível que pareça, entregou. Foi boa? Igualzinha a Dilma. Exatamente. Só dela imitar igual já era engraçado. Foi. Não precisava, tipo assim, ela lançou piadas, que a Dilma ela falava umas coisas engraçadas. Sim, Pô, sim. E ela usou, sabe? Ela teve um timing perfeito. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. A Dallas, ela assim, foi uma surpresa, porque não era nem pra ela estar lá. Então, assim, né? Ela entregou no episódio mais difícil do programa. E ela foi mal em todos os outros. Então, aqui,
Parabéns a Dallas e a todos os fãs da Dallas que amam a Dallas. A Dallas foi muito bem nesse, tá? Só ficou falhada a make da Dilma, que eu achei um pouco mais fraca em Foi comparação com as estranho outras. aquele. Gente, eu vou dizer pra vocês que foi nesse episódio que me trouxe vontade pra assistir o próximo. Eu espero não ficar decepcionado. Foi. Agora o próximo episódio, mal pressão, É, né? tá com muita pressão, de Muita verdade. pressão. Porque, assim, gente, eu vim assistindo todos esses outros anteriores pulando, como eu já disse aqui, pela Dani, pelo podcast, pelas minhas amigas, porque eu não tinha vontade alguma de ver. Foi Aí, tipo, arrastando alguém me até mandava. o Snatch Exatamente. Aí alguma me mandava mensagem, Vini, vê tal parte, vê tal corte. Aí eu ia assistir. Mas esse episódio, vocês não têm noção, eu assisti do começo ao fim. E eu não pulei. Eu fiquei muito surpreso. Eu terminei de assistir, eu já mandei mensagem pra Dani. Eu terminei de assistir, eu já mandei mensagem pra ela. Assiste. Eu falei, amiga, assiste, porque, gente, eu tenho tudo pra falar aqui. Desde o muito bom. mini challenge, desde do julgamento, do jeito da Greg, do Maxi Challenge, do Runaway. Meu, esse episódio, ele foi... Completo. Completo. Foi um Drag Race Ele Brasil. foi completo, eu juro pra vocês. Eu acho Foi. que merece uma salva de palmas, porque assim, ó... Eu gostei muito desse. Fazer assim, Vamos ó. começar, ó, Tô por balançando a mão, partes. tá, A gente gente? tá fazendo lequezinho aqui, ó. Eu acho que esse dá Mini pra gente challenge. começar bem pausadamente. Mini challenge, elas tiveram que fazer então uma atuação, uma breve atuação De assim. quem? De quem? Da nossa famigerada grávida de Taubaté, né? A mamãe dos quadrigêmeos. Não, são 6, São 7. 4, bicha. São 4. Não, são 6. Amiga, 7 foi que acabou de nascer. Notícia dos 70º. Não, são Bicha, 6. 4. São 4 Não Marias. são. Gente, a gente não vai fazer esse Quantos corte. filhos tinha grávida E a de gente vai fazer Taubaté? aqui agora uma aposta. O que tinha na barriga de Taubaté. Você não vai achar isso Silicone. agora, mas é 4 gêmeos. É 4, sim. Pode acreditar em mim. Mandem aqui, gente. Se vocês escutaram até aqui agora, vai lá no Instagram da Dani e manda assim, quadrigêmeos. Por favor, gente, me mandem. Porque é impossível ter 4. Olha isso aqui. Aqui, tá escrito aqui. Estar grávida de 4 crianças. Impossível. Criança adulta. Criança grande, né? De 4 anos cada um. Amiga, eu tô falando pra Acabei você. daí. Acabou Eu de achei sair que era realmente. 6. Não, mas acabou de sair uma notícia mesmo de uma mãe que teve 6 ou 7 filhos, pariu Passada, tudo, só que as passada crianças de nasceram com um cada. quilinho e tal. É, a gente aqui é cultura e Nossa. entretenimento. Bora voltar. E Grávida de assim. Taubaté. Então, A grávida de Taubaté. foi um ensaio fotográfico delas como grávida de Taubaté. Exatamente. E abria pra parte cômica. Que eu amei demais. Ficou muito Todos legal. tiveram a cara da Greg. E aí tiraram um ferro de passar. Eu e gostei que a tiraram um Greg não tava saxofone. esperando. Que ela falou, Eu achei muito tudo engraçado. Porque as queens me fizeram rir. Tipo, na sátira, tipo, um ferro, pra passar bem. Essas coisas assim, Mas sabe bobinhas, o que mas eu que eu achei tinha? espontânea. Sabe o que eu tinha entendido? Que o pai da criança era a Greg. Ai, bicha, não. Mas a Greg falou que ela era avó, então nasceu. É que elas são as mães Mas das pra mim queens. o programa tinha feito porque a Greg era o pai, né? Que você tá Aham. grávida de alguém, você tem que ficar grávida de alguém. Ah. E aí eu entendi que o Greg era o pai. Mas eu gostei muito, gente. Eu achei que Isso todas nem passou as pela sua queens... cabeça? Não, porque ela fica chamando filhas, filhas. Então eu achei que já Gente, meio... que loucura, tá vendo? Eu na hora, eu Aham. pensei, pra ser cômico, fazer a piadola. Ai, porque o Greg engravidou elas. Aham. Eu achei que era de filho, não de neto. Não, de neto. Não, mas eu gostei muito. Eu gostei. Eu achei todas as queens. Óbvio que umas entregaram mais. Eu nem acreditei, gente. Quando eu tava rindo nos primeiros minutos de RuPaul Drag Race Brasil, eu fiquei, não acredito. Mas eu achei que umas foram melhores, outras foram, né, mais ou menos, mas todas conseguiram ser boas Todas nesse entregaram. mini challenge. Até as que foram fracas foram boas. Foram boas, exatamente. Até as que foram mais ou menos, elas foram boas. Maxi Challenge. Chegamos então no mais esperado dessa temporada e eu acho que de toda a franquia, o Snatch Game. Gente, eu juro pra vocês que eu tava com muito medo das escolhas, de como seria a atuação, de como seria a entrega das queens. Eu fiquei com medo também. Sério. É eu aquele fiquei muito medinho, né, que a gente surpresa. teve em todos os episódios É. e com razão. É porque Mas se a nesse, gente, entendeu? Tipo assim, até porque a gente acha que, tipo, elas já não são tão boas, elas não precisam entregar tanto de si, elas só tem que fazer uma maquiagem, ela tem que fazer uma roupa, ela tem que cantar. Nesse que tem que fazer improviso tudo ainda. e imitar uma outra pessoa, fazer maquiagem de outra pessoa, semelhança. Eu falei, eita, não. Não vai dar Mas, certo. gente do céu, Entregaram, quando eu comecei gente, a ver. nossa. Gente, a Narcisa foi maravilhosa. Vamos em etapas. Narcisa. Narcisa. Nota 10. Nota 10. Eu adoro, gente, vocês já perceberam que a Maldita é a minha predileta, né? Temos Sou uma o time escolhida. Maldita. Entregou tudo. Ai, que badalo, adoro tudo, tá tudo lindo. Perfeito. Sim. Perfeito. Foi 10 muito de boa. 10. Elegante. Não passou por cima de ninguém.
fez as piadas conforme a Greg jogava as piadas no colo dela. Estava do lado de uma outra figura extremamente potente, que era... A nossa Inês Brasil. Com a Shannon? Foi a Shannon Scarlett. Foi a Shannon que fez a Inês Brasil. Melhor personagem pra mim. O que você achou? Não Pra de mim, execução, não de de execução, escolha. mas de escolha pra mim foi a Narcisa também. Foi a Narcisa e a Inês Brasil. Pra mim foi a melhor, as duas. Eu não consigo decidir as duas porque eu achei que tanto... Por mais que a Shannon tenha entregado muito, ela conseguiu ser muito fiel à Inês. E do outro lado também achei a Narcisa. Tipo, ficou numa balança assim pra mim que eu falei, caramba. O da Inês eu achei ela muito parecida, os trejeitos muito iguais. Só ficou faltando a piada, né? Porque a Inês, ela poderia usar várias opções de resposta pra tudo. A gente listou várias aqui, né, amiga? Tanto que teve uma pergunta que a Greg fez pra ela, que na hora eu pensei dela fazer uma jogada de palavras, tipo assim, ir lá com K, nós. Então, assim, dava pra ela soltar um pouco mais. Não mexe com criança, não! Vários bordões super famosos. Sim, nossa, vários. Ela poderia ter aberto, ela poderia ter feito mais trejeitos e tudo mais. A maquiagem estava perfeita. Tava. Gente, o que ela fez aquele pantera, assim, tipo... Igualzinho, da pantera. a pinta. A pinta, o cabelo que ela costuma fazer sem- aquele sem negócio bem que rímel. assim, sabe? Nossa, tipo um muito coque bom. que não tem cabelo, um rabo de cavalo que não tem muito cabelo. Eu achei ela extremamente perfeita. Dava até pra ela ter falado alemão. Podia. Estrodóis, dodóis, baixo. Exatamente. E ainda baixo, sei lá. Sabe, gente, é ser engraçado. O Snatch é isso, fazer a gente rir. E eu achei que foi muito legal os trejeitos, o jeito que ela conduziu o personagem. Faltou o timing? Faltou, mas ela ainda foi boa, sabe? Quem que tava embaixo dela? Tinha a Narcisa, a Narcisa não, perdão, gente, a Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva. A Paola Carotella. Né, as outras estavam ali na lateral, já não importava tanto assim. Mas, então assim, a Narcisa, aquele jeito, a piscada que ela fica assim, que ela tem tipo um tique no olho, e a mão fica assim, e a boca toda aberta, com aquela arcada dentária. Meu, a Helena maravilhosa. Muito bom. A Inês maravilhosa. A Dallas conseguiu entregar muito com a Dilma. Muito. Ela entregou, tipo, A Dallas surreal. tava do outro lado. A Dallas tava do ladinho delas, assim, ó. Também ainda na A fileirinha. Dilma, eu achei a Dilma a melhor imitação de voz. De voz, assim, Tá, tava e o bem dente legal. tava muito Tava muito bem pra parecido. frentinho Tava ali. muito legal. Aí do ladinho a gente teve a Marília Gabriela, que foi Por o que quê? eliminou eu, o Ruby eu Ocean. faria uma Marília Gabriela, eu acho que se eu fosse. Por quê? Você sabia que a Marília detesta ser Imitada? imitada? Eu ia odiar. Se fosse eu, Ela ia detesta. odiar. E eu acho que... Sabe aquela piada que você tem que ficar explicando muito? Fazendo um monte de rodeio, um monte de rodeio, um monte de rodeio? Aí você chega no fim, ai, sabe? Você já tá cansada. Eu acho que faltou isso pra ela. Eu acho que a Braga Ruby disse isso, a Ocean, Bruna... né, que a fez. Ruby Ocean fez e ela até saiu nesse episódio. A Bruna, ela falou, quando você tem uma piada que é muito longa, você tem que fechar ela com uma puta cartada, porque fez valer a pena aquele tempo de A espera. espera. Agora, se você não tem isso, meu, abrevia e seja engraçada. E E a a Marília Greg? rodou e não saiu do lugar. E a Greg fazia pergunta pra ela, ela não sabia, não conseguia responder, Mas porque era um improviso muito rápido. É tipo, 2. Mas assim, o auge pra mim foi quando a Greg deu uma abertura pra Márcia Sensitiva e ela não sabia o que responder. Não sei se você viu, ela ficou até nervosa. ficou nervosa. Foi péssima, gente. Desculpa, Mas mas como a NASA ela. Eu não não achei entregou. péssima. Confesso, eu não achei péssima. Eu Eu achei que achei foi ruim. mais fraco. Foi fraco. Foi ruim. Isso, acho que essa é a palavra. Pro mesmo. Snatch Game foi ruim, mas não foi péssimo. E eu também tenho a visão da NASA que, como ela se esforça tanto nos outros episódios, ela ter ido mal nesse não foi tão ruim. Agora, se fosse uma outra que tá sempre entre as piores, eu ia falar, ah lá, tá vendo? É, Se fosse a Dallas, ia apontar a é, cara, é ia falar, verdade. Você gosta, né? Mas eu realmente acho Vai também. virar E foi uma meme, eu escolha não tão gostar da legal, Dallas. né? Não, A não Márcia é que eu não Sensitiva. Márcia Sensitiva, ela Uma tinha tudo pra ótima entregar. escolha. Ela foi muito perspicaz. Eu achei que ela foi bem legal nessa de escolher a Márcia Sensitiva. Eu não pensei na Márcia Sensitiva se eu tivesse lá. Não, mas tem umas pessoas legais. Quem que você faria? Pensando assim por cima agora. Ai, bicho, você me pegou com eu te peguei com a minha simpatia, né? Você me pegou agora. Eu imitaria o Bob Esponja. Eu faria o Bob- Gente, eu não sei. Se fosse pra escolher uma personalidade da mídia brasileira, eu tenho que pensar Eu bastante. sou muito ruim em imitação. Muito ruim. A Não Marília que- Gabriela, eu acho que eu consigo até imitar um pouquinho. A Inês, eu acho que eu tentaria. A Inês, eu tentaria a Márcia Sensitiva.
A Márcia, acho que eu não tentaria, não. Eu acho que eu tentaria. Eu acho que a Narcisa eu acho legal também. Pensando agora, a gente só vê aquilo que a gente já viu, né? A gente só tá repetindo. A gente só tá zero repetindo. criatividade. Ai, Gente, duas tá muito tontas. tarde, tá? A gente tá gravando 1h30 da manhã. Gente, 1h30 da manhã. A gente começou meia-noite. A gente fez Por um favor, briefing. deem like, compartilhem. Por favor, Estamos gente. aqui 1h32 da manhã de uma quinta-feira. Amanhã a gente vai acordar cedo pra trabalhar. Malhe. Ambos trabalham amanhã, então, ó, tenham dó da gente, tá? Eu tava com muita Curtir por vontade. dó agora. Exatamente, a gente tava com muita vontade de gravar. Eu amo fazer isso, conversar sobre o que eu gosto, conversar com pessoas que eu gosto e de assunto que eu gosto. Então, assim, então agora bora pra Vini acabou de fazer 3 provas. 3 provas, gente, e arrasei, tá? Diga-se de passagem. E aí a gente falou da Márcia Sensitiva, tem agora a Maria Bethânia. O que você achou? Foi a Organza que fez. Nada, achei nada. Zero cativante. Não achei Ela não conseguiu entregar o que é igual a Maria? Um pouquinho, né? Com Não aquela achei mão, engraçado. cabelo lá, assim. Mas Não eu achei não achei engraçado. parecido. Tipo, teve aquela pergunta lá que a Greg fez uma pergunta pra ela. Aí ela ficou lá. Não deu nem a resposta. Ficou com os braços pra cima, não respondeu nada com nada. Eu achei bem meh a apresentação dela. Pra ela que gosta tanto de julgar. Passar, né? Deixaram passar porque nos outros desafios ela entrega bem. Então esse meio que, tipo, colher de chá. exatamente. Tipo, ela já entrega bem nos outros, ela tem uma personalidade forte, consegue entregar, então deixa. Ela não foi péssima, né? Ela não foi maravilhosa, mas ela também não foi péssima. Aí a gente teve a Paola. Sabe quem que dava pra fazer? A Araci da Top Term. Muito. Faz verdade. bem pra memória. Dava pra fazer a Araci. Dava. Araci. Eu só tô vendo você ligando e desligando minha caneta, porque ela liga por aqui, ó. I'm Aí so você tá, sorry. liga. E eu aqui, ó. Esfregando a caneta na testa. Ai, gente. Pra pontuar alguém assim mesmo. Tem o Nelson Rubens. Ok. Ok. Gente, tem a Sônia Abrão. É que a gente tá bem pobre de personalidade forte aqui no Brasil, gente. Acho que é porque a gente tá cansado. A gente não consegue pra pensar. né? Se fosse de dia, dava pra pensar. A gente vai postar nossas stories, tá bom? Quando isso aqui for lançado. Acompanhe. Acompanhe, tá? XX_Vini. E @ Dani Lisboa com 2 Is. na bio. Criadora. Sou Joe. E eu faço merchan da minha amiga com o podcast Russian Roulette, roleta russa. Sempre falo assim do seu podcast pra minhas amigas. Russian Roulette. E aí a gente passou então da Maria Bethânia, a gente chegando na Paola Carosella, que teve uma super troca com a Bruna. Eu achei que tinha tudo menos a Paola. Eu também não achei Entendeu? muito parecido, não. Não amiga. tinha nada a ver com a Paola. Não tinha a voz achei. da Paola, não tinha o sotaque da Paola. Tinha nada da Paola. E eu acho que ela ficou muito no Bertolini. Porque o seu cabelo é lindo, porque não sei o quê. Eu acho que ficou muito isso de falar, de interação falar, com falar, eles interação, ali e não entregar não nada. entregar a resposta Pior, que é. Sabia? Foi mesmo. Teve uma que eu ri muito, que ela escreveu um negócio que eu fiquei, caralho, que engraçado. Mas depois eu vejo. Eu fui até buscar aqui agora, porque eu lembro quem fez, no caso, que foi, né, a Bettina Polaroid. Mas eu não lembro o nome que ela fez. Foi a do cigarro. Regina Roca. Foi Regina Roca, isso aí. Eu li que eu esqueci, gente, voa da memória. Foi o que a Greg Roca. falou, né? Ela foi no fácil. Ela foi na zona de conforto. Na zona de conforto, isso, exatamente. E isso que a Greg falou, você não acha que você vai meio na zona de conforto? Você não acha melhor? Mas ainda bem que ela, né, não foi pra eliminação. Mas a Greg já tinha dado essa letra pra ela. Foi ok, né, a Regina Roca. Foi ok. E é até legal que eu lembrei agora disso, como pra remeter uma coisa que a gente já disse. Os conselhos da Greg têm sido muito bem-vindos. Ela disse pra Ruby Ocean, você acha legal fazer a Marília Gabriela? E aí, se ela tivesse seguido, realmente, talvez ela não tivesse sido eliminada, né? Não sei. Mas a Greg Pensei em tinha alguém. dito. Sabe quem que ia ser legal também? Graciane Barbosa. Que é Ah, é? bombada. É Dá pra fazer verdade. várias piadas, porque ela é muito forte. É verdade. Mas ela não é engraçada, né? Mas você transforma ela em engraçada. Porque a RuPaul julgava muito quem escolhia Beyoncé. Porque ela falava Beyoncé não é engraçada. A Rosé fez a rainha da Dinamarca. Ai, foi mesmo. E foi E super foi engraçada. sensacional. É verdade. Foi mesmo. rainha de onde? Da Dinamarca? Não era da Mas foi uma Dinamarca. Acho que rainha. era a rainha da Dinamarca. Porque ela é de lá, não é? Ela de fez a família rainha lá, de um tipo, lugar que ela fez. Escocesa. Foi uma coisa meio escocês mesmo. Foi. E ficou sensacional. Não era uma pessoa engraçada e ficou sensacional. Exatamente. A Lady Camden também. Eu não lembro quem ela fez agora, mas ela fez muito bem. Tem bastante bem memoráveis, né? Então, assim, eu acho que eles conseguiram fechar um arco, assim, graças a Deus. O Snatch Game tava morrendo de medo. E eles conseguiram fechar o Snatch, então, muito bem, né? Elas conseguiram executar com excelência. Primeiro Snatch Game Brasil, check. Check. Graças a Deus, gente, não foi decepção. O segundo pode ser ruim? Não, não pode. Mas pelo menos o primeiro, na história, tá marcado como excelente. E o desfile final foi
Carmen Miranda. O que que a baiana tem? E aí, Vini, o que que a baiana tem? A baiana tem banana da terra. Na hora que você falou, me remeteu a maçã danada. Maçã. Por que que ela botou só maçã? Eu também não sei. Ela quis fazer uma cesta na cabeça dela, ela só colocou a maçã. É a Esqueceu cesta da de- minha casa, tem 3 maçãs. A minha que cesta de ninguém fruta. come, murcha. Gente, Mas olha, nada, a salada é só maçã. é só isso que a gente tem, maçã, porque é dura e dura mais. Banana murcha rápido. Gente, eu acho que fechou, assim, muito bem esse episódio. Ele Elas teve fizeram uma muito bem. construção perfeita. E eles conseguiram trazer várias referências. Eles trouxeram Carmen Miranda, trouxeram a Grávida de Taubaté e trouxeram várias personalidades dentro do Maxi Challenge. Foi muito Brasil esse Então episódio. foi muito bom, foi um muito Brasilzão ali. Eu acho que foi bem raiz, remeteu tudo isso que a gente gosta, que a gente já falou das cores, é brasilidade, é temporada do Brasil. Então, assim, eu gostei muito. Tinha o principal ali era fazer uma, tipo, uma reconstrução, não sei qual é a palavra. Era inspirado na Carmen Miranda. Então, o que que a Carmen Miranda tem? Quando você pensa em Carmen Miranda tem um puta chapéu. Exato, reto, um assim, tracão pra cima. assim, né? O que que a Carmen Miranda tem? Um cropped. Sempre. Isso é um croppedzinho, uma um ciganinha. topzinho, uma saia cintura alta de babado. Cheio de frango. E olha, franja ai, não. gente, eu não quero ser repetitiva, não, tá? Mas a Dallas não entregou uma Carmen Miranda pra mim. Aquilo aí. Não, e o pior, o tema, Carmen Miranda, Dallas, tá vestida do quê? Ai, de anjo. Anjo. Por quê? Porque meu pai falou que tem um. Ai, gente. Eu cheguei tem nada com, a ver. eu cheguei com uma outra ideia, sabe? Mas a gente veio conversando, porque eu achei que ela tinha entregado o que era pra ser o episódio. Um headpiece e, né, e tal. Só que conversando, realmente ela não entregou, né? A Carmen Miranda. A Carmen Miranda. Ela entregou Se um era anjo. uma releitura, tá, era uma releitura. Você não precisa entregar igual, mas você precisa remeter. E ela não teve nada, tipo, aquela coisa dela não subiu, que a peça da cabeça dela foi pras. Era aberto, Era pra ser uma flor, né? tipo uma flor aberta, as cores tudo branca, anjo, é pra quem tá vendo de cima. Ninguém tá vendo de cima, amiga, não, Não é tem um nada drone. a ver, gente. A Carmen gente tá Miranda vendo é você de cor. frente. Ai. Então ali, eu acho que realmente a Dallas, ela deixou a desejar. Eu tinha, não que Não eu tinha me surpreendeu, gostado. porque eu já esperava pouco. Meu Deus, gente, a Dani detesta essa mulher. Não detesto, gente, eu não detesto a Dallas. É que eu tô assim, eu tô realmente inconformada dela estar no programa e as meninas que não são tão ruins estão saindo. Exatamente. Mas assim, tirando dessa exceção aí, quem mais? A NASA não foi muito legal com aquelas maçãs, né? Eu achei fraco também. Foi não fraco, gostei. uma peruca. Igual a Greg. Tipo, ela entregou uma má finalização. A Greg até falou sobre conseguir ver parte do cabelo dela de Tava trás. descolando, né? Tava descolando. Desconfortável de Achei ver. feio, gente. E quando deu um zoom, você viu na hora que ela foi fazer o lip, até caiu a maçã. Ai, gente, não dá pra mim, sabe? Ai, outra coisa que eu lembrei que dá pra gente Teoria da falar. gravidade. A Ruby Ocean, ela foi eliminada, né? Obviamente. Mas ela deixou cair, né? O chapéuzinho E dela durante ela deixou no No Runaway. Runaway. É eu verdade. lembrei disso agora. Gente, um clipe. Um não, né? 50 clipes pra aprender aquilo. Prender aquilo. Tanto que depois ela E passou ela o nem- restante do episódio inteiro assim, ó. A Ela finalização. nem baixou Aí ela a ficava cabeça. olhando assim, ó, depois, ó, por cima dos olhos. Ela ficou olhando. Ai, fiquei chateada porque ela nem baixou a cabeça. Foi, Só de gente. andar caiu da cabeça. No Tipo, eu lip fiquei sync com ia dó. cair. Eu fiquei com dó, sabe, dela ter sido eliminada, realmente. Eu gostava dela. Eu também Eu acho que ela gostava mesmo. tinha um. Ai, e é por isso que. Ai, Dani. Tá falando da Dallas, tá falando da Dallas. Poxa, a Ruby entregou nesses episódios. Ela foi salva em alguns. Ela ficou, sabe? Ela não ficou no bottom em nenhum episódio que eu me lembre. Pode ser que eu esteja errada, mas que eu me lembre, não. E tipo assim, a Dallas continua lá. E a Eu fiquei Dallas bem- vai continuar. É, Eu já tô vendo que a LeBron vai sair, a Polaroid vai sair. A gente vai Dallas voltar daqui a alguns episódios e a Dallas vai estar ainda A aqui, final gente. vai ser NASA, Organza e Dallas. É, Porque a Dallas não sai. exatamente. Gente, façam acontecer isso daqui pra gente gravar o nosso EP de quando tiver a grande final. Da final. Tá, que vai ser tudo, vai ser tudo. Tem que fazer um antes da final. É, pra ver o que a gente espera. Será que vai ter um Reunited desse? Tomara que tenha, porque eu acho que elas estão se odiando. A gente sente isso com esses. Nos próximos O episódios. teaser, né, do gente, próximo episódio. dá muito a entender isso, sabe? Mas então, gente, voltando aqui pro nosso Runaway. Teve da lavadeira, que a gente achou que foi uma entreguinha, Achei mas não bonito. teve tanto. Tipo, foi É, uma eu achei entreguinha, bonito. mas, né? Foi bem bonito, bem executado. Eu acho que elas conseguiram entregar muito. Eu acho que esse episódio foi um marco. Tipo, o Eu ia sexto falar isso, episódio. foi um marco. Foi, eu também gostei achei. muito desse episódio. E, por incrível que pareça, o lip sync. Chegamos no lip sync, que também. Gente, tem
que enfim, logo depois de 6 episódios, teve um lip sync bom. De respeito. Entendeu? Ó, só fazendo um adendo, gente. Eu detestei que a Helena disse. A gente foi o melhor lip sync da temporada. Mas a gente tem uma grande diferença entre profissional e entre uma palhaça. Ela se referiu à NASA como uma palhaça. Não, eu não levei desse lado. Foi, amiga? Não. Eu levei completamente diferente a interpretação. A palhaça é ela. E a dançarina, a performance é a NASA. E ela é a Camp. Camp é a palhaça. Então ela não ia amiga, dar pirueta que nem a minha- NASA. Assim, pode ser realmente, né? Cada um faz uma leitura. É. Mas eu e as minhas amigas do lado de cá, a gente detestou isso. Achou a que foi um gente, a shade. gente achou que foi uma shade, porque ela já não tinha gostado. Ela falou mal, por exemplo, da roupa da NASA, lá naquele EP que a gente citou da costura. Desse episódio foi da Dallas, que elas não curtiram ser. Nossa, não tem nada a ver. Por isso que eu não tô gostando eu não desse lado levei delas nesse julgarem, lado, não. julgarem. Pode ser que você esteja certa, porque E no aí ela teaser do falou- próximo episódio foi a Organza que falou, né? Foi, e ela joga. Porque a Organza joga o boneco da puppet. NASA. É. Pode ser. Entendeu? E aí eu pensei fiquei no outro tipo, lado. eu falei, gente, porque ela deu pirueta, ela sambou, ela pulou, né? Ela entregou. A NASA, entendeu? A NASA entregou aqui, muito. gente, a NASA fez o que nenhuma drag Exato. fez no mundo, que é fazer o lip sync e entregar um lip sync sem o salto da plataforma. Já teve runaways em outras temporadas da Drag Race americana sem salto? Sim, mas o lip sync, não. Ela fez os dois. Gente, ela fez o runway e ela fez o lip sync. Ela, o quê? Eu vou fazer o lip sync sem salto. Por que choras, Tristão? Entendeu? É exatamente, Tristan. Porque, why are you crying, bitch? E assim, eu amei. Eu amei esse lado todo exótico, as piruetas. E amei do Eu outro adorei. lado também o lip mais carregado, cheio de gestos Entregar da carão, Ruby. é. Exato. Mesmo eu tendo preferido a NASA, e eu sabia que a NASA ia ficar, porque foi o primeiro episódio que teve uma drag entregando tudo. Eu já sabia que ali... Esse lip sync eu achei que fosse ficar as duas, porque foi o primeiro Pior lip que eu sync. achei. Eu Você também achou achei. também, Eu né? achei. Eu falei assim, eu pensei que ela ia falar NASA, chantei, você fica. E Ruby, chantei, você fica também. Porque foi o primeiro lip sync que elas entregaram Eu alguma achei coisa. também. Então Aí quando deveriam ela ter. falou sachê, aí eu falei, realmente, não vai ter volta. Só ia deixar as duas Por se um fosse a único Dallas. instante, eu até lembrei da Candy Music quando foi o sachê. E ela, não tô pronta pra você sair, Candy Music. E ela volta. Mas aí depois ela Candy obrigada. Muse é a não sei. rainha do segundo lugar. Exatamente, Né? bitch. Ninguém. Candy Music, ninguém tira esse trono dela. Que eu ia falar ninguém acima dela. Mentira, né? Que ela tá Sempre segundo. tem. Mas ninguém quebra esse. Que nem a esse Raven. lugar, Que nem a Raven. A Raven nunca consegue ganhar nada, coitada. Então, assim, gente, pra mim, pra Dani, a gente amou esse episódio. Então você gostou, Vini? Esse eu Você amei, gostou? eu amei esse, gente. Aleluia. Eu amei. Aleluia. Esse eu gostei muito. E até por este episódio, por vocês, nossos fãs. Fãs da Dani. Aquela louca, né? Fãs da Dani. Eu vou continuar assistindo, até porque eu não vou largar, gente. Por mais que seja ruim, pare, eu não gosto, seja sou fraco. brasileira, eu sou vou até o brasileiro. fim. E eu só paro esse quando tiver uma ganhadora. É isso aí. Entendeu? Brasileiro Mesmo a tem gente que sabendo sim. que vai sair a Helena, talvez, né? A Você Anitta, aposta, quando Helena? tava pra ficar em primeiro lugar, eu ouvi envolver, mesmo sem gostar de envolver. Eu queria que a Helena ganhasse. A Helena. Aquele, A a outra outra louca. louca já. Eu queria que Envolver ganhasse Eu também queria lá. a Anitta em primeiro lugar. Eu gosto de Exatamente. outras músicas dela, mas não gosto tanto de envolver. E eu deixei envolver tocando meu celular o dia inteiro. Exatamente. É E isso, foi é ser perfeito. brasileiro. É Exato. ser unido. E todo mundo segurar a mão de todo mundo. E a gente tem que estar juntos pra fazer acontecer essa segunda temporada, gente. A gente tem que fazer acontecer. Então vamos dar streaming. Se vocês gostarem muito, a gente grava um episódio. Não, gente, vocês vão me matar. Não tem como gravar um episódio. Não vou nem prometer, esquece. Apaga. Apaga, não falei nada. Deleta. E é isso, gente. Tá bom? Gostasse? Recebi aqui hoje meu amigo querido, lindo, maravilhoso, que vem aqui na minha casa e dorme comigo, invade meu espaço e tira fotos no meu banheiro. Gostei muito de receber o Vini pra gravar esse episódio pra vocês. A gente realmente é um sacrifício fazer isso, porque agora são 1h50 da manhã e a gente tá fazendo isso porque a gente gosta, porque é um tema que a gente gosta. E a gente tá gravando pra pessoas que gostam desse tema, até porque assistir um episódio tão longo assim é pra poucos, né? Eu espero que vocês gostem, continuem gostando, acompanhando RuPaul e o podcast da Dani. Ela é muito esforçada, gente. Eu vejo o quanto ela se dedica pra fazer não só esse tema, como vários outros. Eu vejo como que é complicado e assim, eu amo gravar. Esse é o segundo, né? Eu amo gravar, é o segundo. Mas eu Nasci espero pra poder isso. gravar. Ai, eu nasci pra isso, gente. Vem aí o meu concorrente da Dani. Tá bom, acabou.
E eu gosto realmente, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, eu venho aqui pra um terceiro EP, um quarto, um quinto, e a gente faz disso um programa fixo. Quem quiser seguir o Vini no Instagram, como é que é, Vini? É xx_Vini. Segue lá, gente. Eu gostei muito de vocês me acompanharem até aqui. Se você escutou até aqui, parabéns. Muito obrigada. Congrats. Congratulations. Congratulations. Obrigada pelo apoio, gente. Muito obrigada por seguir meu canal, seguir a página. Eu tô postando reels, eu tô tentando criar conteúdo pra vocês, tentando procurar coisas, envolver vocês nesse projeto meu de ter um podcast. É uma coisa que demanda, é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que exige planejamento e execução. Mas eu tô fazendo isso porque eu realmente confio que a gente tá chegando lá, que a gente tá criando uma coisa legal, a gente tá criando uma discussão, uma reflexão sobre as coisas. A gente tá começando a desenvolver uma análise sobre o nosso dia a dia e é isso que eu quero. A meta do meu podcast é fazer você refletir sobre as coisas e não levar a vida tão a sério, e não pensar sempre no lado negativo, tentar encontrar um ponto positivo, que é o que eu falo pra mim assim todos os dias, sabe? Então, tô aqui, tá? Tô aqui pra vocês, tô aqui com vocês, eu quero que vocês estejam comigo. Muito obrigada por tudo. E se você gostou, curte, compartilha com os amigos todos, deixa 5 estrelinhas no Spotify, manda pra todo mundo, tá? Quero ver vocês aqui, quero ver tema, quero ver conversa. E aquela coisa, né? Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dan Lisboa, @DaniLisboa e @pod.castrelê no Instagram. Um ótimo resto de dia e até a próxima. Mua!